todos. Sejam todos bem-vindos a esta casa de amor, de oração. Nós já, quando entramos nessa casa, já recebemos a saudação dos benfeitores espirituais, que nos recebem com muito amor, com muito carinho. E dessa forma nós sabemos quanto estamos amparados, quanto nós podemos nos sustentar nessa casa abençoada. Meu nome é Denise, sou voluntária dessa casa há muitos anos, sou muito grata por isso. E nesse instante eu quero convidar a todos para que fechem os olhos, para que nós possamos entrar em contato com a espiritualidade de Deus, receber esse abraço confortador e amigo do nosso anjo da guarda, esse protetor que nos envolve com o seu amor, que caminha ao nosso lado, sempre nos intuindo com o caminho a seguir. Nesse instante recebemos o carinho, o afago amoroso de nossa Mãe Espiritual, Maria de Nazaré, que nos envolve com a sua doçura, e pelas mãos de Maria nós chegamos até Jesus e agradecemos a Ti, bondoso Mestre, a Tua presença no meio de nós. E contigo nós seguimos até Deus, nosso Pai de bondade infinita, para agradecer por tudo que somos, por tudo que temos, agradecer pela abençoada oportunidade da vida, por esse encontro, e agradecemos a Ti, Pai, com muito respeito, muita gratidão, com a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cairmos em tentação, mas livrai-nos, Pai, de todo mal. Graças a Deus e graças a Jesus. Mais uma vez, muito boa tarde a todos. Hoje, nesse calor fraterno, que nós encontramos nesse ambiente, principalmente pelas bênçãos da espiritualidade de luz. Hoje nós iremos refletir sobre uma das passagens de Jesus. Jesus, quando esteve aqui na Terra, em toda a sua trajetória, aproveitava todos os momentos para trazer os seus ensinamentos. E os seus ensinamentos, eles perpetuam pela eternidade, porque eles nos trazem um roteiro de vida, para que nós possamos nos conduzir sem tropeços, quando nós ouvimos a palavra de Jesus, quando nós calamos fundo no nosso coração os seus ensinamentos, nós caminhamos com mais segurança, com mais confiança, em dias melhores, confiantes também de que estamos no caminho certo. Hoje o Evangelho, ele está no capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Então essa passagem ela é muito interessante, porque ela vai falar da nossa realidade, da vida que nós vivenciamos aqui na Terra, com todas as necessidades humanas de materialidade, mas principalmente das nossas necessidades espirituais, necessidades morais. E aí, neste capítulo, nós vamos entender o que é Mamon. A explicação de Mamon, no aramaico, ela quer dizer riqueza, fortuna, dinheiro. Então, não se pode servir a Deus e ao dinheiro. Não se pode servir a Deus e à riqueza. E não estamos falando aqui daquela riqueza bem conduzida, porque nós estamos num mundo em que o material é necessário para todo
todos nós. Precisamos nos vestir, precisamos nos alimentar, precisamos de uma casa para nos abrigar, um carro para nos transportar quando temos a condição de ter um carro, um automóvel. Tudo isso é muito louvável aos olhos de Deus. A lição que Jesus nos traz nessa passagem é a boa condução que nós damos à nossa fortuna. É aquilo que fazemos com aquilo que nós temos. É aquilo que fazemos bom uso ou não da materialidade na nossa vida. Porque o que é importante para todos nós? O importante não é a chegada, mas é o caminho. É a nossa caminhada na Terra. Hoje nós estamos, vamos dizer assim, que entre as pessoas que aqui estamos, dentistas, professores, médicos, alfaiates, costureiras, donas de casa, escriturários, pessoas que trabalham em empresas, pessoas que trabalham como auxiliares, como domésticas. Todas as profissões são louváveis a Deus, mas nós não somos isso. Não sou uma confeiteira, eu estou confeiteira nessa passagem aqui na Terra, porque aqui é uma passagem. Nós estamos por um período de tempo aqui atravessando, e o importante é o nosso olhar no nosso dia a dia, é nós nos atentarmos para a nossa vivência diária, não projetarmos lá na frente a nossa vitória, mas olharmos o nosso caminhar hoje, o que posso fazer hoje. Então, nessa passagem, Jesus vai trazer uma lição muito importante. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou se afeiçoará a um e desprezará o outro. Não podeis servir ao mesmo tempo a Deus e a Mamon. Então um jovem se aproxima de Jesus e lhe diz: Bom mestre, o que é preciso que eu faça para adquirir a vida eterna? E Jesus lhe responde: Por que me chamais de bom? Só Deus é bom. Se quereis entrar na vida, guardai os mandamentos. Quais os mandamentos? E disse-lhe Jesus: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honrai vosso pai e a vossa mãe, e amai o vosso próximo como a vós mesmos. E o jovem lhe respondeu: Tenho guardado todos esses mandamentos desde a minha juventude. Que me falta ainda fazer? E Jesus lhe diz: Se quereis ser perfeito, ide, vendei o que tendes e dai aos pobres, e tereis um tesouro no céu. Depois, vinde e me segui. O jovem, ouvindo essas palavras, foi-se embora muito triste, porque tinha grandes bens. E Jesus, então, vira aos seus discípulos e diz: Em verdade vos digo que é bem difícil que um rico entre para o reino dos céus. Nesta passagem é importante nós interpretarmos bem o que Jesus disse. Não é que o pobre vai entrar no reino dos céus e o rico não. É o uso de que fazemos da fortuna. Porque nós sabemos que existem muitas pessoas que passam por inúmeras necessidades, enquanto outros se dão bem na vida ao nosso olhar. Parece que viagens em iates, em aviões, e usufruem de uma vida cheia de regalias, enquanto outros remexem o lixo para comer. Parece algo tão injusto, tão triste aos nossos olhos. Mas Deus nos dá o livre-arbítrio. E da mesma forma que é uma provação muito grande passar pela pobreza, pela penúria, também é uma provação muito grande estar diante da riqueza. Porque se aquela alma, se aquele espírito não fizer bom uso daqueles bens, ele também sofrerá a lei de causa e efeito, a lei do retorno.
de tudo aquilo que ele praticar de bom ou de mal. Então Jesus deixa claro aqui que para entrar no reino dos céus é preciso fazer bom uso daquilo que nós temos. E aí vem uma historinha muito singela de Lara. Lara é uma menina de 10 anos, cheia de vida, cheia de sonhos. E ela fala para a mãe: mãe, eu quero aquele celular. Mãe, eu quero também aquela roupa de marca. E ela diz a marca da roupa que ela quer. Aí a mãe olha para ela e fala assim: filha, nós já conversamos sobre isso. Passamos por algumas dificuldades no momento. Aí a menina ficou triste, cabisbaixa. Aí a mãe dela disse assim: Lara, faça uma lista e amanhã você me apresenta uma lista de tudo aquilo que você quer. Mas depois você vai pegar essa lista amanhã, vai rever ela e vai riscar tudo aquilo que você percebe que não é tão necessário assim. E lembre-se, nós temos conta de água e luz para pagar, remédios para comprar, a sua escola, temos o aluguel e comida, que nós precisamos nos alimentar, remédios. Aí a menina ficou pensativa, fez a lista, de tudo aquilo que ela tinha aquele sonho de ter. No dia seguinte lembrou das palavras da mãe e ela começou a pontuar. Não preciso dessa marca X de roupa, riscou. Não preciso disso, não preciso daquilo. Se eu também ganhar um celular agora, vou deixar de lado meus estudos e minha mãe paga um bom dinheiro pela escola que eu frequento. E foi riscando. E aí, quando a mãe olhou a listinha, restavam poucos itens. Aí a mãe fez assim: você acha que essas canetas perfumadas são realmente necessárias? E a menina sorriu e falou assim: não, mãe, eu já tenho perfume, né? Aí a mãe olhou para ela, acariciou ela e falou assim: filha, você entendeu o que a mamãe quis dizer. Nós temos que ter um olhar para nossos irmãos. Quantas crianças não têm o que você já tem aqui? E a menina feliz foi lá no armário e falou assim: mãe, tenho uma grande ideia. Vou separar meus brinquedos, minhas roupas, que estão encostadas aí, eu nem uso muito, e vamos doar aos pobres. Então, olha que lindeza, O coração dessa menina tão jovem ainda, mas porque tem um centro, Tem alguém que lhe orienta, que lhe educa, que lhe mostra um caminho. Olha, será que é necessário isso? Nós passamos por isso, isso e isso. Então é necessário, até para os nossos familiares que caminham conosco, a gente ter esse olhar, ter essa palavra também, porque às vezes o outro nem é por maldade, mas por não perceber que o mundo está tão necessitado de ajuda, que nós temos pessoas à nossa volta tão necessitados desse olhar, desse amor, dessa troca, E às vezes uma palavra amiga, tudo isso faz uma grande diferença. Então é esse o olhar que Jesus nos fala, porque muitas vezes, nós não estamos vigilantes, Nós ficamos reclamando porque olhamos algo que alguém já tem, ou ficamos na crítica, porque, falando de governo, ou de como é conduzido tudo, nós daqui temos um olhar, mas aquele outro está passando por uma trajetória que talvez não seja como nós, que já buscamos esse caminho de moralmente melhorarmos, essa ajuda espiritual que buscamos aqui na casa, não para ouvir essa que vos fala, mas para ouvir a palavra que vem do Cristo Consolador. E Ele fala ao nosso coração, para que nós oremos e vigiemos e buscamos as coisas que são do céu. Busquemos as coisas que têm valor, porque quando nós partirmos daqui, nós não levaremos nada material, nada não nos pertence. A casa que temos, o carro, nada nos pertence. E um dia nós também
passaremos para o lado de lá e retornaremos para uma outra vida. E ora reencarnaremos como pessoas necessitadas, ora retornaremos como pessoas que têm, além do necessário, que temos em abundância. Então, o aprendizado é para cada um de nós. Não olharmos aquele irmão como ele está se conduzindo, mas olharmos para cada um de nós. Como eu estou me conduzindo com o que eu tenho? O que eu posso fazer a mais? Porque não basta não fazer o mal, é necessário fazer o bem. E nós podemos fazer o bem de tantas formas. Essa casa distribui cestas básicas mensalmente, ajudam dezenas e dezenas de famílias. E esse trabalho só pode ser realizado com a contribuição de cada um de vocês, que vem aqui, doam 1 quilo de açúcar, um litro de óleo, um pouco de café, farinha, arroz. E isso vai abrandar a fome de tantos irmãos. E quantos trabalhos são realizados em favor de irmãos necessitados. Tudo isso nós podemos abraçar essa causa ao invés de ficarmos reticentes e nervosos e raivosos com aquilo que o outro não faz de bem. Olhemos o nosso caminhar. Havia um homem que, dentro dessa lição, cabe muito bem isso. Ele era muito avaro, uma pessoa que guardava dinheiro, e ele estava guardando uma pequena fortuna dentro do seu colchão. E essa fortuna, ele não fazia uso dela, mas também não permitia que seus filhos, nem sua esposa, usassem de alguma regalia daquele dinheiro. Ele guardava tudo para ele, com avareza, com egoísmo. E ele guardava muito dinheiro. E a esposa passava necessidades, ela tinha dores, muitas dores pelo corpo, pedia que ele pagasse uma mulher que pudesse ajudá-la nas atividades domésticas, porque ela estava muito doente. Ele falava, não vou gastar meu dinheiro nisso. Os filhos também tinham necessidades de roupas e outros bens. E assim ele levou a vida, juntando aquela fortuna dentro do colchão. E aí o filho saiu de casa para não viver mais aquela vida de penúria. A esposa continuou muito doente, a filha casou-se e saiu de casa. Passaram-se os anos vivendo nessa mesma situação. E eis que um dia esse homem acaba morrendo. Ele desencarna, né? E aí a família vai, se reúne para distribuir aquilo que eles tinham no lar, as roupas do pai, né? E aí foram vendo tudo. E a mulher falou assim, vamos tirar tudo daqui e eu não vou mais precisar dessa cama grande, vamos tocar fogo nesse colchão que já é velho. E tocou fogo no colchão com aquela fortuna imensa, sem nem imaginar que lá dentro havia tanto dinheiro. E esse homem avaro do plano espiritual viu o que estava sendo feito com a fortuna que ficou sem uso, sem propósito nenhum. Então, olha a necessidade de estarmos atentos, né, para tudo isso. Né? Aí a gente vai falar, nossa, mas isso é tão distante, né? Quem que vai fazer isso? Infelizmente ainda acontece, né? Paulo de Tarso, nos Filipenses 4, ele nos diz assim, sem viver na penúria e na abundância. Estou acostumado com todas as vicissitudes, tanto na pobreza quanto na fartura. Posso passar fome, posso ter dinheiro. O que eu levo dessa vida? Eu tudo posso naquele que me fortalece. Então todos nós podemos vencer os desafios, vencer tudo aquilo que chega até nós. É só mudar o nosso olhar diante das coisas e entender que a passagem de Jesus não foi em vão. Jesus não veio para ser adorado, venerado, pregado numa cruz.
Jesus veio com uma missão nobre, tão grandiosa, que nós nunca teremos a verdadeira compreensão da vinda de Jesus aqui na Terra. Ele veio nos ensinar a viver bem a vida, com menos sofrimento, com tudo aquilo que temos, mas que nós possamos ter aquele olhar que Zaqueu teve por Jesus num despertamento, porque apesar dele ter muito dinheiro, ele era um publicano, muito odiado pelas pessoas, porque ele era o chefe do cobradores de impostos. Então ele era muito mal visto pela redondeza onde ele vivia. Mas ele estava tão infeliz, e quando ele soube que Jesus ia passar por aquelas paragens, ele tomou uma resolução, vestiu sua melhor roupa, e como ele era muito baixinho de estatura, ele falou: meu Deus, nessa multidão, no meio daquelas pessoas, Jesus não vai me ver aqui, eu preciso ver Jesus, preciso falar com Jesus. Ele estava aflito porque ele queria mudar de vida, ele queria dar um novo rumo para a vida que ele levava, porque embora ele tivesse posses e ele podia fazer banquetes e chamar numerosas pessoas e alimentar a todos com fartura, ele sentiu um vazio muito grande dentro de si. Ele queria mais, só que ele não tinha noção do que ele queria, e ele precisava ver Jesus. Então, no meio daquela multidão, ele tomou uma resolução: olha, essa árvore é muito alta, vou subir no alto dela, e de lá eu verei Jesus e poderei chamá-lo. E subiu na árvore e ficou. E quando ele vislumbrou a figura de Jesus, que resplandecia no meio da população, ele chamou: mestre, mestre. Mas Jesus ainda estava distante, né? E aí ele tentava se equilibrar naquela árvore, e Jesus, quando passa por ali, sem nem mesmo olhar para cima, fez assim: desce, Zaqueu, pois irei daqui a pouco me hospedar em sua casa. E aquilo preencheu o coração de Zaqueu, e ele desceu rapidamente, correu para sua casa para aguardar a visita de Jesus. Mas as pessoas que estavam à volta de Jesus não ficaram satisfeitas e já começaram a criticar o mestre, dizendo: nossa, tantos pobres aqui precisando de Jesus, e ele vai na casa desse ricaço. Como pode isso? E já começaram a julgar a Jesus, como muitas vezes nós fazemos, né? Julgamos sem saber ao certo o que se passa. Mas Jesus chega na casa de Zaqueu, e aí Zaqueu, muito feliz, ele chega para Jesus. Quando ele vê Jesus, ele se ajoelha aos pés de Jesus e diz assim: Senhor, eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se eu causei algum dia algum dano, eu vou restituir a todos 4 vezes a mais o valor que devo. Aí Jesus olha para ele, porque Jesus não veio para os sãos, Jesus veio para os doentes. E os doentes, às vezes, não é um doente do corpo, doente da alma. E Jesus via nele um homem precisando de muita ajuda. Então Jesus vê a verdade no coração e nas palavras de Zaqueu e diz assim: hoje a salvação entrou nessa casa, porque ele viu a transformação de Zaqueu. Então a importância de termos também a nós, transformando o nosso coração nas pequenas coisas. Podemos não ser ricos de uma fortuna material, mas temos a riqueza de uma família, que é emprestada a todos nós por um período de tempo. E todos estamos emprestados aqui, não sabemos por quanto tempo. Então, que possamos viver a vida da melhor forma possível, colocando Jesus como direção no nosso caminhar, lendo cada dia um trechinho da vida de Jesus, dos seus ensinamentos, e quantas coisas poderemos aprender. Então, mais uma vez, fechando os nossos olhos,
agradecendo a Jesus por tua passagem aqui na terra, Mestre, por tua bondade, por teu grande amor, por nos olhar com tanta compaixão, porque tu deste a vida por nós. E os teus ensinamentos perpetuarão por toda a eternidade, porque é algo mais precioso que existe na nossa vida. Te agradecemos e nesse instante nós vamos, em retribuição a esse amor, doar também o nosso amor nas melhores vibrações pelo planeta Terra, pelo universo, e vamos também emanar esse amor por todos os lugares que necessitam de cura, pelos hospitais, asilos, orfanatos, pelos desabrigados, pelas vítimas da guerra, da violência, por aqueles infortunados, pelos que passam fome, pelos que não conhecem a Jesus. Vibremos por nossos lares, por todos que lá estão e pelos que estão por chegar. Pedimos licença para vibrar por nós mesmos, como servidores de Jesus Cristo. E assim nós dizemos com muita gratidão, graças a Deus e graças a Jesus. Uma boa tarde a todos, agradeço a oportunidade desse encontro e até uma próxima oportunidade.